dia, bom dia. Shalom a todos. Mais um dia. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor nas nossas vidas. Mais um dia de leitura da palavra, de busca incessante no Senhor por tudo aquilo que Ele deseja para cada um de nós. É muito bom iniciar o dia conectado com o Senhor, com a palavra dEle. E assim nós estamos fazendo já há 18 dias. E eu louvo a Deus por todos vocês que têm visto esses vídeos, têm compartilhado eles com pessoas que necessitam de conhecer essa palavra, assim como cada um de nós que estamos aqui. Então, como a gente faz todos os dias, a gente inicia sempre com uma oração. Então vamos orar. Já prepara o ambiente, pega a sua Bíblia. Nós estamos no livro de João já, e hoje nós vamos ler a partir do capítulo 5. Então é João, capítulo 5 hoje, a gente inicia. Então sempre, todas as manhãs, você já prepara, já traz sua Bíblia, já coloca ela aí na sua frente. Falei no início lá do projeto que independente da versão que você tenha, né, o importante é que você esteja conectado com essa palavra. Tá? Então se você está Você não vai poder usar a Bíblia online porque você está usando o telefone, né? Então você vai precisar usar a sua Bíblia mesmo de papel. Amém? Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa manhã, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Te louvo, Senhor, por mais esse dia lindo, esse dia excepcional, onde nós vamos, Senhor, impactar vidas, onde nós vamos, Senhor, transbordar na vida de outras pessoas, levando essa palavra que é o alimento, Senhor. Vem em nome de Jesus, ó Deus, sobre as nossas vidas nessa manhã. Abre, Senhor, a nossa mente, para que possamos ter entendimento daquilo que o Senhor deseja falar conosco através da tua palavra. Oh Deus, invoco, Senhor, nessa manhã a presença do teu Espírito Santo. E te peço, Senhor, que o Senhor nos revista da tua armadura, que o Senhor coloque o capacete da salvação, a couraça, o escudo, a espada, o cinturão da verdade, as sandálias. Que nós sejamos verdadeiros guerreiros, ó Pai. Nós estejamos guardados, Senhor, na frente, dos lados e atrás, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Então nós tomamos posse, Senhor, dessa palavra e te pedimos, Senhor, fala conosco através da tua palavra e que nós possamos ser um solo fértil para receber essa palavra e disseminar ela na vida de outras pessoas, ó Deus. Em nome de Jesus e para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Então vamos nos conectar com a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 5. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, no qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrara no tanque
uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Que queres? Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado. E tomando o leito, pôs-se a andar. Aleluia. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Engraçado, né? Hoje em dia as pessoas não têm essa coragem, né, de quebrar algumas regras em prol do propósito que Deus colocou na sua vida. Não que você deve viver uma vida ilícita, não é isso que eu estou dizendo, mas Jesus fala aqui, nessa passagem, justamente isso. Se ele tivesse se amoldado em questão de, por ser uma tradição, não fazer nada no sábado, ele não tivesse feito os milagres que ele fez no sábado, as curas que ele fez, porque era sábado. Tremendo isso aqui, viu? Eu vou até marcar. Oh, Pai, que nós sejamos os que não retrocedem, Senhor, mediante um embate, um confronto. Que nós sejamos, Senhor, os que estarão batalhando em prol de levar a Tua palavra adiante. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, Paizinho. Capítulo 5, versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Porque o Pai ama ao Filho, e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis.
Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honraram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito, de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em que tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim,
porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Aleluia, Jesus. Capítulo 6 de João. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastaria 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se. Pois os homens em número de quase 5.000, Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os dentre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta, que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho para o monte. Ao decambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começara a empolgar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E, tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães
e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu seio. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? E respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram: que sinal fazes para que o vejamos e creiais em ti? Quais são teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. E o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá se virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca e todos os que me deu. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Capítulo 6 de João, versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? E respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do meu Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que venha de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos.
Quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviou, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. João 6:60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem pode o ouvir? Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Versículo 66 de João 6. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo Deus. Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Capítulo 7 de João. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subiu vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo,
porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galiléia. 7:10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito dentre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ser estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Aleluia, Jesus. Que eu seja parte disso, meu Pai. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhes Jesus: um só feito realizei, todos vos admirais. E todos vós admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se esse homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indagais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele falava abertamente e nada lhe dizem. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito?
versículo 32 do capítulo 7. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: Ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também, aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: Para onde irá que não o possamos achar? Irá porventura para dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? O que significa de fato o que ele diz? Haveis de procurar-me, e não me achareis também onde eu estou, e vós não podeis ir. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Versículo 45 do capítulo 7. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e lhes perguntaram: Por que não os trouxestes? Responderam-lhes: Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia. Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Amém. Nós vamos parar aqui e amanhã a gente continua a partir do capítulo 8. Vamos orar, como a gente faz sempre. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Ó Pai, que essa palavra seja rema aos nossos corações nesse dia, que ela queime dentro de nós, ó Pai, que ela gere frutos, que esses frutos, Senhor, sejam colhidos por outras vidas na qual nós vamos transbordar. Usa-nos, ó Pai, como um vaso em Tuas mãos. Enche-nos da Tua presença neste dia, que o Teu Espírito Santo nos guarde, nos livre de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por mais um dia estar junto com a gente na leitura da palavra
Nos vemos amanhã, nesse mesmo horário, 7h07, unidos nesse propósito de ler a palavra, de estarmos aqui recebendo mais de Deus, mais desse maná, desse alimento que não cessa. Esse livro que é o livro mais lido e mais vendido no mundo e que todo dia ele se renova. Todo dia que você lê a Bíblia, Jesus vai falar com você, Deus vai falar com você, o Espírito Santo vai te tocar de uma forma diferente. Amém? Tenha um excelente dia, pratique exercício físico, foque nos seus projetos e parta para cima. É chegado o tempo de uma geração que se levanta para levar o reino adiante. E com certeza você faz parte disso, assim como eu. Shalom, fique na paz e até amanhã às 7h07.